E não é que já estamos no dia 24 de leitura do livro dos Salmos em 68 dias? Bênção demais, queridos! Vamos então ler hoje Salmos 52, 53 e 54. São salmos pequenos, mas com uma reflexão muito intensa também, como todos os outros, né? Cada um, às vezes, trabalhando numa área específica e numa abordagem mais direta do que outros, mas de qualquer forma, se nós somos sábios, a gente procura aprender com a palavra de Deus e a utiliza com sabedoria na nossa própria vida. Vamos lá então? Salmo 52, para o mestre de música, poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou. Davi foi à casa de Aimeleque. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda a palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Tem alguém que faz uma calúnia contra você ou faz uma acusação contra você. E aqui então Davi traz essa reflexão de acusar realmente aqueles que saem correndo e rapidamente saem para poder anunciar o mal contra a sua própria vida. E ele fala, mas tu é ruim, hein, filho? Tu é ruim, sua língua é mal, sua palavra é maldosa, sua língua é mentirosa. E será que você não tem temor disso, né? Verso 6. Os justos verão isso e temerão. Rirão dele dizendo, veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grandeza, em sua riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis. Proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Salmo 53, para o mestre de música, de acordo com Malala, não sei como pronuncia, gente, poema davídico. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então, aqueles que proclamam que Deus não existe, Davi chama de tolo. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente e se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esses versículos, eles são muito importantes para nós, porque nós precisamos entender que não é só aquele inimigo ou aquela pessoa que você não tem muita afeição, ou pessoas que te fazem mal, que são pessoas ruins. Na realidade, todos nós somos ruins. Todos nós temos um quê de necessidade, né, completa em Deus, porque nenhum de nós, se formos desejar por nós mesmos, até buscar o Senhor, nós não buscaríamos. Então, versículo 4. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou, porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. E aqui então Davi traz o pedido e o clamor. Ah, se viesse de Sião a salvação. Aquele que vem de Sião e traz salvação é Jesus Cristo. Ele ainda não tinha vivenciado, claro, não iria vivenciar, não foi da mesma época, mas ele já tinha fé que quando Jesus viesse, aquele que viesse lá do Senhor para trazer a salvação, quando isso chegasse, que seria realmente maravilhoso. Quando Deus restaurar o seu povo, estou ainda lendo o verso 6, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Essa restauração também, apesar de termos já o entendimento do Antigo Testamento de que era pré-anunciado já, na realidade, desde Gênesis, início de Gênesis, quem está acompanhando a novela aí
Gênesis, eu estou assistindo alguns capítulos para ver a veracidade dele na palavra de Deus. Mas quem já conhece a história em Gênesis, já tem lá desde o princípio o próprio Evangelho, que é a primeira descrição de que o Messias viria, quando Deus então traz a maldição para Eva e fala que a serpente seria sua inimiga e que a serpente morderia o calcanhar do descendente da Eva, né? E que ela esmagaria a cabeça, e que ele, o descendente, esmagaria a cabeça da serpente. Ali já era o anúncio de Jesus Cristo, né? Então, assim, desde o Antigo Testamento, e inclusive na época de Davi, ele já sabia, quando vier, quando Deus enviar aquele em que vai restaurar o seu povo. Então, já tivemos Jesus Cristo na terra, já cremos que ele houve uma restauração, mas quando Israel vai se regozijar de verdade e entender que Jesus é realmente o Messias, será então no final da grande tribulação, em que eles reconhecerão que Jesus realmente é o Messias, e a partir do milênio, então, Israel vai se regozijar que aquele Jesus é o Messias para a vida deles. Salmo 54, para finalizarmos nossa leitura de hoje. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, poema de Davi. Quando os zifeus foram a Saul e disseram, acaso Davi não está se escondendo entre nós? Acho interessante que Davi faz assim, salmos, escreve coisas, quando ele estava em aperto, quando ele estava clamando ao Senhor, quando ele dizia dos inimigos. Então assim, era realmente um camarada artista, em que usava do poema, está falando que é um poema de Davi, né? Usava o poema para descrever e transcrever a sua situação do momento. Verso 1, Salmo 54, verso 1. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Que versículo fantástico! Deus vai salvar, não é porque você é lindo, maravilhoso, de olho azul, do olho preto, do cabelo de qualquer jeito, não. É por amor ao nome dele, porque ele diz que aquele que o invocar e o buscar, aquele que buscar criando recebe. Porque ele garante pelo nome dele dar salvação àqueles que buscam. Então Davi pede assim, ó, salva-me. Não sei se é Davi, não. É a oração de Davi, é isso mesmo. Salva-me. Ele fala, me salva, porque o Senhor ama o seu nome, porque o Senhor é íntegro, porque aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Olha que lindo que é isso. Defende-me por causa do teu poder, porque o Senhor disse que seria onipotente em nossas vidas, e então, por causa disso, me ajuda. Verso 2. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. Certamente, Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos. Extermina-os por tua fidelidade. Se a gente às vezes fica com vergonha, né, de falar assim, Deus, extermina os meus inimigos. Eu acho pesado falar assim, extermina os meus inimigos. Mas eles eram tão cruéis e eram tão objetivos em querer fazer mal a Davi, que ele também era sincero diante de Deus, porque na realidade não adianta arrumar uma palavra bonitinha para conversar com Deus. Deus, vai lá, Deus, dá um jeitinho naquele morto. Não, extermina, acaba mesmo, Deus, é o que nós estamos querendo no coração, é isso. Davi era muito objetivo para descrever, né? Mas então, que aqueles que fizeram mal sobre ele, que o mal recaia sobre eles então, né? Verso 6, estamos terminando. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Ele teve a oportunidade então, né, de visualizar que Deus entrou com provisão e derrotou os inimigos dele. Que nós tenhamos, se a gente não tiver ainda a oportunidade de contemplar todos os nossos inimigos sendo exterminados, nós precisamos caminhar por fé e crer que Deus é justo e que no final, muito em breve, no final, né, tribulação e grande tribulação, e a partir dali, todos os inimigos e toda a justiça, na realidade, no tribunal do trono branco, ali haverá todo o julgamento acerca dos homens maus e ímpios. Deus vai fazer justiça. Então, mesmo que você não veja hoje, creia que o Senhor tomou a sua causa e Ele é justo para pelejar em seu favor. Que Deus te abençoe ricamente e amanhã continuaremos, se nosso bom Deus permitir, para mais um dia de leitura bíblica do livro dos Salmos. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Até lá!